1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. O título dessa mensagem é Estratégias para vencer o mal. E eu queria ler esse texto com você agora. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bem, essa é a palavra de João, quando escreveu a primeira epístola, trazendo uma revelação profunda de que nós seremos guardados pelo Senhor. Nós pertencemos a Ele, mas que nós vivemos num mundo mau. E nesse mundo mau tem alguém que tem governado esse sistema. E é o maligno, é o nosso adversário, é o nosso inimigo, é o diabo. Ele tem governado todo um sistema organizado contra Deus. Ele não tem governo sobre as demais coisas, a não ser sobre o sistema que se levanta contra Deus para roubar a nossa fé, para tentar destruir a imagem do Deus que nós servimos, gerando todo tipo de malignidade no coração das pessoas. Há muita gente que está desanimando, que está desistindo, que está se submetendo a heresias, a palavras que não condizem com aquilo que as Escrituras nos revelam. Eu queria convidar você nessa noite a refletir um pouquinho a respeito disso, para que essas estratégias te ajudem a vencer todo o mal que tem se levantado nesses dias contra a sua vida. Nós estamos cercados por todos os lados, por pessoas malvadas, por pessoas que querem nos destruir, por pessoas que querem atrapalhar os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. E a maior estratégia que nós temos para vencer este mundo mau, esse sistema organizado contra Deus, que está sob o domínio de Satanás, é usarmos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para vencermos o maligno. Nós precisamos de sabedoria para vencermos o mal que tem se levantado contra as nossas vidas. Deus nos capacitou, dando-nos inteligência para termos atitudes corretas quando vemos as injustiças operando neste mundo. Às vezes nós não sabemos o que fazer diante das injustiças e acaba que tomamos algumas decisões, algumas atitudes que não honram, que não glorificam ao Senhor e, infelizmente, trazem consequências ruins. Eu queria ler um texto que está no Salmo 37, que vai trazer para mim e para você algumas estratégias para vencer aquilo que está lá em 1 João capítulo 5, versos 18 e 19. Nós não estamos debaixo do governo do maligno. Este mundo está debaixo do governo do maligno. Nós estamos guardados no Senhor. Jesus, que é aquele que nasceu de Deus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. O problema é que, mesmo sabendo disso, muitas vezes nós temos tomado algumas atitudes que infelizmente entristecem o coração de Deus. Nós estamos nos deixando muitas vezes sermos dominados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e reagindo negativamente à ofensa, ao levante, a todas as estratégias que o inimigo tem levantado sobre as nossas vidas. E no Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 8, eu queria compartilhar para você algumas dessas estratégias. É um salmo muito conhecido nosso, né? É um salmo grande, mas eu queria compartilhar essas estratégias do versículo 1 até o versículo 8. Primeiro eu quero dizer para você que você precisa usar de sabedoria para não se deixar levar pelos sentimentos mundanos. Primeira coisa que você e eu temos que fazer é não tomarmos as atitudes erradas, é não reagirmos negativamente diante dessas adversidades que estão se levantando contra as nossas vidas, ou às vezes até mesmo contra a vida de uma outra pessoa. Nós olhamos para uma injustiça, nós olhamos para uma malignidade e às vezes a gente tem uma reação que não é a reação correta para aquele momento. Nós não nos inspiramos muitas vezes naquilo que Jesus faria diante daquela situação. E às vezes nos precipitamos e acabamos piorando. Né? E no Salmo 37, no versículo 1, nós já temos duas coisas
que nós somos orientados a não fazer. Ele diz assim, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Duas coisas que você e eu precisamos fazer, meu amado. Quando o mal se levanta contra nós ou contra alguma pessoa que nós amamos, ou quando uma injustiça é praticada contra qualquer pessoa, tá? Nós sempre orientamos e recomendamos a oração. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é orar, porque quando você e eu oramos, nós pedimos que Deus assuma o controle da situação, que Deus assuma o governo da situação, que Deus venha e possa agir em nosso lugar. Porque os sentimentos que brotam aqui dentro de nós não são, muitas vezes, os sentimentos corretos. Quando nós olhamos para em situações em que as pessoas estão fazendo maldades contra outras pessoas ou contra nós mesmos, surge dentro de nós um sentimento de indignação. E quem não fica indignado diante de malignidades que são praticadas contra as suas próprias vidas ou contra as vidas de outras pessoas? A primeira coisa que vem é esse sentimento de indignação. Mas eu quero dizer para você, tome cuidado. Tome cuidado para você não reagir de maneira errada. Por isso a recomendação do salmista é: não te indignes por causa dos malfeitores. Não se indigne por causa dessas pessoas. E também não tenha inveja daqueles que estão praticando a iniquidade. Gente, nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo em que o governante dele é alguém que está praticando coisas que não agradam a Deus. Então, eu queria convidar você nessa hora a tomar esses tipos de atitude. Lá no Salmo 37, ainda no versículo 7, na parte B do versículo, o salmista diz: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eu estou trabalhando com você aqui uma sequência. A primeira é: não fique indignado. A segunda, não tenha inveja. E agora no versículo 7 do Salmo 37, na parte B, o salmista nos orienta: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Muitas vezes muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão praticando mal e ainda assim estão prosperando, estão crescendo, estão adquirindo as coisas que muitas vezes você e eu, que procuramos andar de maneira correta, andar em retidão, praticar a justiça, não conseguimos alcançar. E aí nós achamos que aquilo é injusto, ficamos indignados, às vezes vem um sentimento de inveja, que não é um sentimento saudável, e muitas vezes nos irritamos com isso. A recomendação do salmista, a recomendação bíblica é: não te irrites, não fique irritado com a prática do mal. Não fique irritado quando alguém que pratica o mal está prosperando no seu caminho. Isso vai terminar um dia. Não tenha essas pessoas como exemplo. Não deseje fazer o que elas fazem. Não tenha prazer em praticar o que elas praticam, de forma alguma. E no versículo 8 ainda do Salmo 37, tem mais. O salmista diz: deixa a ira. Quem nunca se irou diante de uma injustiça? Quem nunca se irou diante de uma iniquidade praticada? Quem nunca se irou diante de alguém que está fazendo mal contra uma outra pessoa? A recomendação é: deixa a ira. Abandona o furor. A ira, ela tem esse poder de provocar dentro de nós uma fúria. E nós acabamos perdendo o controle. E aí depois nos arrependemos. Sabe por quê? Porque sabemos que fizemos algo errado. Que não deveríamos ter reagido daquela maneira. E isso tem consequências. Consequências graves. Isso tem consequências graves. Por isso a recomendação é: deixa a ira de lado. Abandona o furor. E mais, ele diz: não te impacientes. Sabe o que o salmista está dizendo? Diante de tudo isso, diante de toda a malignidade, diante de toda a maldade, não faça o que o mundo faz. Não reaja como o mundo reage. Não tenha atitudes como aquelas que são tomadas pelas pessoas que já se entregaram para as malignidades, que estão debaixo do governo de Satanás. Não seja como o ímpio.
Não seja como aquele que pratica o mal. Você e eu precisamos agir de maneira diferente. As nossas reações precisam ser diferentes das pessoas que têm praticado o mal. Porque se nós agirmos dessa maneira, aí no versículo 8 do Salmo 37, o salmista diz: certamente isso acabará mal. Isso acabará mal. Veja bem, se você e eu não abandonarmos os sentimentos mundanos, as atitudes mundanas, as práticas desse mundo, a indignação, a inveja, a irritação, a ira, o furor, a impaciência, se nós não abandonarmos essas coisas, isso vai terminar muito mal para mim e para você. A recomendação é: não pratique essas coisas, não se deixe ser dominado por elas. Lança fora aí agora. Você pode orar ao Senhor nesse momento e dizer: Senhor, estou abandonando a minha indignação, estou abandonando o sentimento de inveja, estou abandonando a irritação que está aqui dentro de mim, essa ira, esse furor e até mesmo essa impaciência que está me dominando. Isso adoece, isso faz enfermar, isso traz consequências trágicas. E conforme disse o salmista no versículo 8, isso acaba mal. Então a primeira coisa, a primeira estratégia que nós precisamos tomar para vencer o mal é não praticar o mal. É não ter os mesmos sentimentos que o maligno tem diante das situações que se colocam diante dele, as reações contra as ofensas sofridas. Esse é o primeiro passo a ser dado. Não praticar o mal. Não ter dentro de nós a indignação, a inveja, a irritação, a ira, o furor e a impaciência. Né? A segunda estratégia que nós precisamos tomar e precisamos entender é usar a sabedoria e ter atitudes coerentes com a vida cristã. Tá? Agora, se você e eu abandonamos a prática do mal e não agimos como o mundo age, nós estaremos nos livrando de uma consequência que viria sobre as nossas vidas se fôssemos semelhantes a eles. Porque aqueles que praticam o mal, o versículo 2 do Salmo 37 diz que dentro em breve eles definharão como a relva e eles murcharão como a erva verde. É passageiro, gente. É passageiro. Sabe, a maldade que eles estão levantando contra as nossas vidas vai ter fim. Eles mesmos vão perecer no meio dos seus projetos malignos. Essa é a consequência dos que praticam o mal. Agora, a outra estratégia que nós precisamos ter é usar essa sabedoria que Deus nos dá, a inteligência, a capacidade de raciocinar e buscar tomar as atitudes corretas, atitudes coerentes com a nossa vida cristã. Então, quando começarmos a ver a injustiça, a malignidade contra as nossas vidas ou contra a vida de outras pessoas, precisamos tomar uma atitude coerente com aquilo que cremos, coerente com aquilo que as Escrituras nos ensinam, coerente com aquilo que a quem servimos estaria fazendo se estivesse no nosso lugar. Do versículo 3 ao versículo 5 do Salmo 37 diz: confia no Senhor e faze o bem. Primeira coisa, meu amado, que nós precisamos fazer depois de abandonar a prática do mal é colocar a nossa confiança no Senhor e fazer o bem. Quando você e eu abandonamos o mal, automaticamente nós vamos fazer o bem. E quando abandonamos o mal, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós confiamos em Ti. A recomendação é: confia no Senhor. Não é no homem, não é na justiça humana, é confia no Senhor e faze o bem. Sabe qual vai ser a consequência disso? Se você confiar no Senhor e decidir fazer o bem, você vai habitar numa terra que vai te proporcionar o alimento da fé, o alimento da verdade. Essa é a consequência, como diz o restante do versículo. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É consequência de confiar em Deus e fazer o bem. Então, confia em Deus e faz o bem. No versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agradar do Senhor é ter prazer na vontade dEle. Se agradar do Senhor é olhar para aquilo que Deus tem feito em você e através de você e agradecer a Deus. De ter prazer em fazer parte dos projetos, dos planos, dos propósitos de Deus para abençoar vidas, para abençoar lugares, para abençoar situações, para mudar os quadros de adversidade. Se agradar do Senhor é olhar para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado.
porque o Senhor não tem me abandonado, o Senhor tem me suprido, mesmo no meio das lutas que eu tenho passado, que eu tenho atravessado, o Senhor tem me abençoado. Se agrade do Senhor, meu amado. Tenha prazer em Deus. Sabe qual é a consequência disso? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Deus conhece os desejos mais íntimos do teu ser. Deus conhece aqueles desejos que estão lá no mais profundo que ninguém nunca soube, que você talvez nunca tenha compartilhado com ninguém. Deus sabe e Deus tem prazer em realizar isso na sua vida, querido. Mas para isso você precisa ter prazer na vontade de Deus. Você precisa se deleitar no Senhor, tão somente no Senhor. Uma outra recomendação, além de confiar no Senhor e fazer o bem, de se agradar do Senhor, é o que diz o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe como eu resumo esse versículo 5 do Salmo 37? Se abandonar nos braços de Deus. Se abandone mesmo nos braços do Senhor. Se entrega completamente para Ele. Pega teus sonhos, teus planos, teus projetos e coloca nas mãos de Deus. Planos, projetos e sonhos que o inimigo está tentando destruir, que as pessoas estão tentando usurpar, que elas estão tentando frustrar, que elas estão tentando fazer com que eles não aconteçam. Pega tudo isso e coloca diante do Senhor. Coloca nele a tua confiança, a tua esperança, as tuas expectativas. Mas para isso, querido, é preciso se abandonar nos braços do Senhor. Você e eu não vamos conseguir realizar nada, absolutamente nada, se não colocarmos em Deus a nossa confiança, se não nos entregarmos a Ele. As atitudes coerentes para uma vida cristã, diante do mal e da adversidade que se levanta contra nós, diante desse mundo maligno, é confiar no Senhor e fazer o bem, se agradar no Senhor e entregar o caminho ao Senhor, confiando nele. Tira a mão dos teus planos, tira a mão dos teus projetos, porque você não vai conseguir levá-los até o fim se o Senhor não for com você. Deixa Deus segurar o teu plano, deixa Deus segurar o teu projeto, deixa Deus conduzi-lo na direção que Ele quer, da maneira que Ele quer, e você vai ver as realizações de Deus na sua vida. Começa a fazer isso, experimenta fazer isso. E até mesmo todo e qualquer levante do inimigo vai ser frustrado, meu amado. O inimigo não vai conseguir êxito. Se até agora ele tem prevalecido, os teus sonhos não têm se concretizado, os teus planos não têm se concretizado, os desejos do teu coração, tudo aquilo que você tem sonhado fazer ao longo da tua vida, se não aconteceu até agora, é porque você está agarrado nele e não entregou ao Senhor. Você não tem confiado completamente em Deus. Talvez você esteja dando apenas parte desses projetos e desses sonhos. Eu quero dizer para você uma coisa, Deus quer o tudo. Deus quer o todo, Deus quer por completo. Pega aí agora o teu projeto e o teu sonho. Ore ao Senhor e fala: Senhor, eu confio em Ti. Eu me agrado da Tua vontade. E eu entrego todos os meus planos, todos os meus propósitos, todos os meus sonhos, todos os meus projetos nas mãos do Senhor. E eu vou permanecer confiando em Ti, porque eu creio que o que eu preciso, o Senhor vai realizar. O Senhor vai me abençoar e vai levar adiante esses propósitos. Porque se você e eu ficarmos olhando apenas para aquilo que o inimigo tem feito contra as nossas vidas, você faz a tentativa de realizar um sonho, um plano, um projeto em algum lugar, em alguma situação, já está tudo certinho ali, de repente o inimigo vem, coloca as suas patas e impede o realizar desse sonho. Você ainda está interferindo no projeto de Deus para a sua vida. Você ainda está dando voz, você ainda está dando ouvidos para o inimigo. Pega e coloca nas mãos de Deus e confia nele e descansa nele. Se você fizer isso, meu amado, o que está no versículo 6 do Salmo 37 vai acontecer. Creia. É promessa de Deus. Está nas Escrituras. Nós precisamos crer. Olha o que o salmista diz. E essa é uma outra situação que vai ser consequência de você ter atitudes coerentes com a sua vida cristã. O versículo 6 do Salmo 37 diz: fará
sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. É isso que vai acontecer. Se você usar as estratégias corretas, se você se dedicar em fazer aquilo que Jesus faria, as atitudes que são coerentes com a sua caminhada cristã, com a sua vida cristã, creia verdadeiramente que Deus vai te justificar, que o teu direito será cumprido. Todos verão, porque diz que a tua justiça ela sobressairá como uma luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia, o sol a pino, o dia bem claro. As pessoas vão ver que o teu Deus faz justiça. As pessoas vão ver que o teu Deus vai executar a justiça sobre a tua vida e você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem proposto para você, aquilo que você tem direito, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem desejado. Talvez, meu amado, você ainda não tenha conseguido discernir essa luta e essa batalha espiritual que você tem atravessado. Talvez você não esteja conseguindo discernir a guerra espiritual que está se levantando contra você. Talvez você está pensando que são pessoas, que é carne e sangue. Não é. O que tem se levantado para impedir os sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida são forças espirituais do mal, que agem sim por trás dessas pessoas que você acha que são os seus verdadeiros inimigos, os seus verdadeiros adversários. Não são essas pessoas. O nosso inimigo, o nosso adversário, é aquele que tem o governo da mente das pessoas aqui na terra. É aquele que governa esse sistema todo que está se levantando contra Deus. E todas as vezes que você imagina, que você sonha, que você acredita que vai se cumprir aquilo que Deus tem prometido, existe uma interferência e aquilo é frustrado. Isso vai se repetindo. Isso vai se repetindo em muitas situações. Sabe por quê? Porque talvez você esteja usando as estratégias erradas. Como é que você está reagindo diante dessas situações? Está se indignando? Está invejando os que estão conseguindo prosperar, ainda que na prática do mal? Você está se irando, você está se irritando, você está ficando furioso, você não tem mais paciência para essas situações? Querido, confia no Senhor. Tenha prazer no que Ele quer fazer pela tua vida e já tem feito até hoje. Entrega todas as coisas a Deus e descansa. Descansa. Salte nos braços do Senhor agora. Se deleita naquilo que Ele quer fazer para você. E quando você estiver descansando nos braços do Pai, quando você estiver desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para você, o inimigo está sendo envergonhado. Sim, o inimigo e todos aqueles que se levantam contra a sua vida estão sendo envergonhados. Sabe por quê? Porque eles estão vendo o seu Deus, o Deus a quem você ama, a quem você se submete, fazendo a vontade dele se cumprir na sua vida. E há uma promessa poderosa lá no versículo 7, na parte A. Descansa no Senhor e espera nele. Eu queria encerrar essa palavra dizendo isso para você. Quando você se abandonar nos braços do Senhor, descansa nele. Não descanse nos seus recursos, não descanse naquilo que você já conquistou, não descanse nas promessas das pessoas, descanse no Senhor. Eu sei que você já tem se movido de todas as maneiras, que você tem buscado se preparar para que você possa fazer o melhor naquilo que você entende que é propósito de Deus para a sua vida. Quer seja profissionalmente falando, quer seja ministerialmente falando. Eu sei que você tem se esforçado, e eu sei que isso é desgastante, e eu sei que quando algo está ali para se concretizar e o nosso coração está cheio de alegria, de repente vem alguém e interfere, usado pelo maligno para destruir o sonho, o plano, o projeto que já estava bem diante dos nossos olhos. Eu quero dizer para você que o Pai, Ele tem reservado algo muito especial para você. E que você vai começar a desfrutar a partir de então. É aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. A Bíblia diz que estas são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus ama você. Deus ama você. E eu tenho certeza que se você se dedicar ao Senhor,
numa atitude de amor, de entrega, Ele vai cumprir os propósitos dele para a sua vida. Tenha plena certeza disso. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: descansa no Senhor e espera nele. Não vá mais na tua força, não vá mais no teu braço, não vá mais confiando nas promessas de outras pessoas. Apenas descansa no Senhor. Faça a tua parte, porque Deus com certeza está fazendo a parte dele. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente e cremos verdadeiramente que hoje e a partir de agora Deus já está se movendo em seu favor. Em nome de Jesus. Amém.